Imagine uma ilha perfeita, escondida do mundo, onde um grupo vive em harmonia total. Agora imagine o que acontece quando alguém de fora descobre o caminho. E já deixa aqui nos comentários se você já assistiu à praia ou se depois do vídeo ficar com vontade de assistir. Richard não era exatamente o tipo de turista que enche o feed do Instagram com fotos de resort. O rapaz chegou à Tailândia determinado a encontrar algo que fugisse completamente do roteiro convencional, aquele mesmo roteiro chato que ele tinha deixado para trás nos Estados Unidos. Coerente com essa filosofia anti-burguesa, escolheu se hospedar num albergue de mochileiros onde as paredes eram tão finas que praticamente convidavam os vizinhos para dentro do quarto. Falando em vizinhos, Richard travou contato com Françoise logo de cara quando ela o ajudou a entrar no próprio quarto. Porque sim, ele não conseguia abrir a porta. Situação clássica. Ela estava por lá com o namorado Etienne, e os dois se tornaram os primeiros conhecidos do americano em solo tailandês. Naquela mesma noite, esticado na cama tentando dormir, Richard pôde acompanhar, com riqueza de detalhes sonoros, a vida amorosa do casal através das paredes. Bônus não solicitado da hospedagem econômica, mas a madrugada ainda tinha mais surpresas guardadas. Do outro lado do corredor, um sujeito chamado Def resolveu puxar conversa. O cara tinha um jeito claramente desequilibrado, quase fora da realidade. O tipo de pessoa que você evita no metrô. Mesmo assim, contou a Richard algo difícil de ignorar. A existência de uma ilha secreta com uma praia perfeita, areia branquíssima, água cristalina e, melhor de tudo, 0 turistas. Richard achou que estava ouvindo o delírio de alguém que precisava urgentemente de ajuda profissional. Na manhã seguinte, ao abrir a porta do quarto, encontrou um mapa pregado ali. O coração deve ter acelerado. Correu até o quarto de Def e deparou com uma cena que não era bem o que esperava. O homem havia tirado a própria vida. Depois de uma passagem pela polícia, Richard voltou até Françoise e Etienne e mostrou o mapa. Esperava ceticismo. Recebeu entusiasmo. A ideia de um lugar intocado pelo turismo de massa soou como a aventura definitiva para o trio. Os 3, então, partiram numa maratona logística de quase 800 quilômetros, combinando ônibus e barcos até chegarem a um litoral remoto. Etienne logo descobriu um detalhe inconveniente. A ilha que procuravam ficava dentro de um parque nacional, ou seja, área proibida. Havia, porém, uma brecha. Dava para alcançar uma ilha próxima e nadar o restante do percurso. Claro, antes de encarar esse plano aquático, Richard parou em mais um albergue barato. E, de novo, não conseguiu entrar no quarto, desta vez por ter perdido a chave. 2 surfistas americanos do quarto ao lado o chamaram para um papo. Durante a conversa, Richard mencionou a lenda da praia perfeita. Os caras riram, conheciam a história. Areia imaculada, água que brilha, mas achavam que era só mais um mito urbano dos mochileiros. Só que Richard tinha o mapa nas mãos. Na manhã seguinte, Richard se despediu dos surfistas e seguiu seu caminho. Mas antes de sair, num gesto que mistura generosidade com imprudência, deixou uma cópia do mapa deslizando pela fresta da porta deles. Talvez achasse que dividir o segredo fosse algo nobre. Spoiler, não foi. Com Françoise e Etienne de volta ao time, o trio embarcou num barco até a última ilha antes do destino final, onde acamparam para passar a noite. Lá pelas tantas, Richard acordou e encontrou Françoise acordada, fotografando o céu repleto de estrelas. Inspirado, ou tentando parecer inspirado, ele começou a filosofar. Em algum ponto do universo infinito, talvez existisse outro planeta igualzinho ao deles, com outras versões deles 3, fazendo exatamente a mesma coisa naquele momento. Françoise riu e o desarmou na hora. Disse que esse papo era o script padrão que americanos usam para tentar conquistar francesas. Fim da filosofia. No dia seguinte, os 3 se posicionaram na beira da ilha, encarando o oceano, tentando calcular a distância até nadar. Richard gritou que quem não arrisca não petisca, e pulou. Depois de uma travessia longa e desgastante, finalmente chegaram à Ilha Misteriosa. Só que o interior da ilha não era bem o cartão postal esperado. Bem no meio da mata fechada, havia uma enorme plantação de maconha, vigiada por guardas armados com AK-47.
Um macaco preso por uma corda acordou um deles no pior momento possível. Mais seguranças chegaram e vasculharam a área. O trio se escondeu entre as plantas, quase descoberto pelo próprio macaco, até Richard borrifar água no bicho e conseguirem escapar sem levantar suspeita. Françoise e Etienne começaram a reconsiderar toda essa ideia. Richard não. Seguiram pela selva até deparar com uma cachoeira imensa no alto de um penhasco. Os dois rapazes ficaram discutindo como descer com segurança. Antes de chegarem a qualquer conclusão, Françoise simplesmente pulou, sumindo nas águas lá embaixo. Gritou para eles seguirem, e eles pularam, com aquela mistura clássica de terror e adrenalina que só uma queda absurda proporciona. Quando saíram da água, alguém começou a aplaudir. Era Katie, que apareceu sorrindo e revelou que levou 1 hora inteira reunindo coragem para fazer esse mesmo salto. Em seguida, conduziu os três até um lugar que definitivamente não esperavam encontrar. Não uma caverna com 2 mochileiros perdidos, mas uma comunidade inteira, organizada e funcionando, bem escondida naquela ilha que o mundo oficial julgava desabitada. Era uma comunidade de verdade, com plantações, construções, estrutura e gente que morava ali há anos sem que o mundo soubesse. Katie os levou até a líder do grupo, Sal. Ela viu o mapa que Def tinha desenhado e explicou, sem muita emoção, que ele era um dos fundadores daquela comunidade. Com o tempo, foi perdendo o contato com a realidade e acabou saindo. Sal então fez a pergunta que realmente importava. Vocês mostraram esse mapa para alguém? Os três responderam que não, sem piscar. Mais tarde, Katie os levou até a lagoa. E quando Richard a viu de verdade, entendeu tudo. Água azul cristalina, cercada por falésias, a praia mais bonita que ele já tinha contemplado em toda a sua existência. O boato era real. O paraíso existia. No dia seguinte, Sal reuniu os recém-chegados e explicou como aquela engrenagem funcionava. Todo mundo contribuía. Cultivavam os próprios alimentos, construíam as próprias estruturas e viviam com uma independência que beirava o impressionante. A única conexão com o mundo externo era uma saída esporádica ao continente para trocar parte da maconha cultivada por arroz e outros suprimentos. Sal também deixou claro o acordo com os fazendeiros da plantação do outro lado da ilha. Eles toleravam a comunidade sob 2 condições inegociáveis. Nenhuma pessoa nova pisava na ilha e ninguém encostava nas plantações deles. Richard começou a se adaptar. Os 3 suecos da comunidade o ensinaram a pescar com lança, e ele pegou o jeito com uma rapidez que surpreendeu até ele mesmo. Os dias passaram a se misturar num ritmo tranquilo de pesca, natação, esportes e muito sol. A vida ali parecia de fato perfeita. Tinha apenas um ponto de atrito: Bugs, o carpinteiro da comunidade e namorado de Sal. O sujeito vivia provocando Richard, chamando-o de parasita que não produzia nada. Incomodante, mas administrável. A comunidade também tinha uma tradição peculiar. Cada novo membro era obrigado a tatuar o próximo que chegasse. O tipo de ritual que só faz sentido quando você está vivendo numa ilha secreta há tempo suficiente para achar isso completamente normal. A vida seguia tranquila, ao menos na aparência. Richard, porém, foi percebendo aos poucos que nem tudo era tão equilibrado quanto parecia. Richard descobriu bem depressa que a ilha guardava algo ainda mais valioso do que a praia perfeita: Françoise. Enquanto ele a observava, Katie chegou sem cerimônia e foi direto ao ponto, listando com precisão cirúrgica todos os motivos pelos quais aquilo não ia dar certo. Ela já tinha namorado e numa comunidade pequenininha assim, qualquer climão se alastra na velocidade de um boato de WhatsApp. Logo depois, um dos membros começou a reclamar de uma dor de dente insuportável e pediu para ir ao continente ver um dentista. Sal negou na hora. Deixar alguém sair significava colocar em risco a localização do grupo, e isso, para ela, era impensável. A solução adotada foi a mais pragmática possível: um alicate e muita determinação. O dente saiu ali mesmo, sem maiores delicadezas. Naquela noite, Françoise convidou Richard para um passeio na praia. Os dois nadaram juntos numa água que brilhava por conta do plâncton bioluminescente.
O tipo de cena que parece roteiro de filme, porque era exatamente isso. Ela admitiu que estava desenvolvendo sentimentos por ele, mas reconheceu a situação complicada. Etienne ainda estava no quadro. As emoções falaram mais alto, os dois se beijaram dentro d'água e combinaram de guardar segredo. Plano sólido. Não demorou muito para Etienne confrontar Richard. O americano tentou fingir que não sabia de nada. Estratégia clássica e ineficaz. Etienne respondeu com uma calmaria desconcertante. Todo mundo já sabia. Com o coração partido, ele disse que não pretendia criar obstáculos. Queria apenas que Françoise fosse feliz, mesmo que isso custasse caro para ele. Os dias foram passando, até que uma chuva pesada tomou conta da ilha. Cristo explicou que, nas temporadas de chuva prolongada, pescar se tornava um problema sério. A visibilidade embaixo d'água despencava, o peixe sumia e a fome batia em todo mundo depois de semanas assim. Richard resolveu mostrar do que era capaz. Pegou o equipamento de Cristo e entrou na lagoa. Foi então que viu uma barbatana cortando a superfície da água em sua direção. O pânico tomou conta e ele nadou desesperadamente até a margem enquanto o tubarão vinha atrás. Depois, na casa da comunidade, contou a versão heróica dos fatos. Todos comemoraram, exceto Bugs, que tratou de estragar o momento, dizendo que provavelmente era só um tubarão bebê. Richard rebateu e colocou Bugs no lugar que lhe cabia. Algum tempo depois, Sal reuniu todo mundo. Tinha uma notícia ruim para dar. O estoque de arroz da comunidade tinha apodrecido por causa de um fungo, o tipo de problema que nenhum guia turístico menciona sobre a vida em Ilha Secreta. Alguém precisava ir ao continente buscar mantimentos. Ninguém se voluntariou. Sal resolveu a questão do jeito mais democrático possível. Ela mesma iria e levaria Richard. Assunto encerrado. Antes de partir, a comunidade inteira aproveitou para entregar a Richard uma lista de pedidos digna de Black Friday. Salgadinhos, pilhas, produtos de higiene e toda sorte de coisas impossíveis de obter numa ilha sem endereço. Bugs, na sua delicadeza habitual, apertou Richard com força e deixou bem claro que ele devia manter as mãos afastadas de Françoise durante a viagem. De volta à civilização, Richard achou que ia curtir ar-condicionado e cerveja gelada. Durou pouco. Quase imediatamente, lembrou exatamente por que tinha fugido daquele mundo. Multidões, barulho e turistas em cada canto. Foi como um balde de água fria, ou de água morna, já que era Tailândia. Entendeu finalmente por que Sal protegia a ilha com tanto fervor. Se aquela gente soubesse do paraíso, o paraíso viraria aquilo. Num bar, Richard e Sal esbarraram com Zeph e Sammy, os mesmos surfistas para quem Richard havia entregado a cópia do mapa lá no começo. Os dois estavam animadíssimos, cheios de perguntas sobre a ilha. Richard mentiu na cara dura. O mapa era falso, a ilha não existia. Os surfistas não acreditaram. Richard perdeu a paciência e saiu do sério com eles. Depois, Sal foi direta. Ela tinha ouvido parte da conversa e queria saber se Richard havia dado o mapa a alguém. Ele mentiu de novo. Disse que eles tinham visto o mapa apenas por um instante, sem detalhes. Sal acreditou, aliviada. Richard respirou. De volta à ilha, distribuiu os suprimentos para uma comunidade feliz da vida. Trouxe até uma câmera descartável de presente para Françoise. Ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa entre ele e Sal durante a viagem, porque boatos estavam circulando. Richard garantiu que não. As coisas voltaram ao normal. Numa tarde tranquila, Richard estava deitado numa rede quando ouviu gritos de pânico lá fora. Correu. Os pescadores suecos da comunidade tinham sido atacados por um tubarão. Stan morreu. Cristo estava gravemente ferido. Um pedaço da perna arrancado, ferimento profundo no tronco. Richard seguiu um rastro de sangue até a praia e o encontrou retorcido de dor. Trouxeram Cristo para dentro. Sal propôs levá-lo ao hospital no continente, mas só se ele prometesse não revelar a localização da ilha. Cristo recusou. Completamente apavorado com a ideia de se aproximar da água depois do que aconteceu, ele simplesmente não conseguia embarcar. Cristo ficou. O amigo sueco que não sobreviveu ao ataque foi enterrado. Cristo resistiu, mas mal. Com o passar dos dias, seus gritos contínuos de dor começaram a contaminar o humor de todo mundo.
A solução da comunidade foi a mais humana possível: transferi-lo para uma barraca no fundo da mata, longe dos olhos e dos ouvidos. Problema resolvido, pelo menos na superfície. A rotina voltou ao normal até Sal levar Richard ao outro lado da ilha e mostrar algo que ele preferia não ter visto. Zeph e Sammy estavam chegando e tinham o mapa. Sal foi às alturas. A regra com os fazendeiros era simples e inegociável: nenhuma pessoa nova. E agora, forasteiros apareciam com direções na mão. Ela ordenou que Richard ficasse de vigia nas bordas da selva, dia após dia, interceptando qualquer intruso antes que chegasse à praia. Os dias viraram semanas. O isolamento foi corroendo a cabeça de Richard aos poucos, quase sem ele perceber. Começou a se embrenhar pela mata em modo furtivo, enxergando tudo como uma missão de videogame. Os fazendeiros viraram inimigos. Os surfistas, invasores. Ele até passou a ter visões de Def, como se o falecido fosse seu guia pessoal naquele estado mental nebuloso. Quando Zeph e Sammy finalmente chegaram de jangada e encontraram a plantação, começaram a comemorar, achando que tinham descoberto o paraíso. O barulho atraiu os fazendeiros armados. Os surfistas tentaram se explicar e ofereceram dinheiro. Tarde demais. Os tiros vieram. 2 morreram na hora. A terceira integrante do grupo tentou fugir e também foi abatida. Richard assistiu a tudo e, naquele momento, voltou ao mundo real. Entendeu o que havia se tornado. Correu de volta à comunidade. Naquela noite, o grupo comemorava 6 anos na ilha. Sal brindou por mais anos de paraíso. Richard ficou nas sombras, quase sem se reconhecer. Tentou convencer Françoise e Etienne a partirem com ele. Etienne se recusou a abandonar Cristo, cuja perna havia desenvolvido gangrena. Enquanto a festa continuava, Richard entrou silenciosamente na barraca de Cristo e encerrou o sofrimento dele. Ao sair, a celebração foi interrompida pelos fazendeiros. O líder deles estava farto. Mais gente chegando com mapas, ameaçando o sustento de toda a operação. Ordenou que todos deixassem a ilha. Todo mundo concordou, menos Sal. O fazendeiro então entregou a ela um revólver com uma bala. Se quisesse ficar, precisava matar Richard. Bugs imobilizou Richard contra um poste enquanto ele implorava. Sal disse que manter o paraíso exige sacrifícios e puxou o gatilho. Clique, bala de festim. Richard caiu na gargalhada. O fazendeiro entendeu que a comunidade já estava destruída por dentro. Todos partiram de jangada. Sal ficou sozinha. Algum tempo depois, Richard estava numa lan house verificando os e-mails. Chegou uma foto de alguém na França, o último registro coletivo da ilha. E Richard compreendeu: paraíso não é lugar nenhum. É apenas aquele instante em que a vida faz sentido completo. E quando acontece, nunca vai embora de verdade. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.